Segunda causa de ganho de peso, fatores hormonais. Olha o cortisol presente aqui, a insulina e os hormônios tireoidianos. Então a gente precisa prestar atenção nesses 3 hormônios aí, nesses 3 sistemas, né? O cortisol, pessoal, tem relação com o estresse, né? O cérebro, então, quando ele percebe um agente estressor de natureza psicológica e ou fisiológica, ele vai ativar um eixo dentro do nosso corpo chamado eixo HA, hipotálamo, hipófise adrenal. Eu sei que para quem é leigo esses nomes são novos, né? Você que não é da área da saúde, não se preocupe que você vai entender no final aqui, conseguir perceber no seu corpo se esse eixo está desregulado, ok? O cérebro entende esse agente estressor e inicia uma cascata. Vai acontecer liberando aí as catecolaminas, né, principalmente a epinefrina, e os glicocorticoides. E esses glicocorticoides, então, um deles é o cortisol. A gente pode ver aqui que a resposta ao estresse começa com a liberação do hormônio CRH. Esse CRH vai até a hipófise, libera o ACTH, e aí a gente chega finalmente na suprarrenal para liberar o cortisol. E aí, o que esse cortisol faz no meu organismo? Que, pelo jeito, de forma excessiva, vai me prejudicar, né? Com certeza, tá? Então, o cortisol proveniente de um estresse crônico, veja que nós estamos falando de estresse crônico aqui. Então, você que trabalha de forma excessiva, que está passando por um momento difícil na questão psicológica, né? Às vezes perdeu algum familiar, às vezes perdeu empregos, né? Tudo isso vai gerar ativação desse eixo e vai gerar o aumento do cortisol, tá? Isso é o estresse crônico que promove. Isso pode afetar a intervenção simpática do tecido adiposo. O que é simpático? É um sistema que libera a noradrenalina. A noradrenalina, ela teria um potencial para fazer queima de gordura, se ela fosse liberada de forma correta. O sistema simpático é um sistema que prepara o nosso corpo para a luta ou para a fuga. Então é um sistema que transforma a gordura em energia, ou seja, naturalmente a noradrenalina provocaria queima da gordura. Se eu tiver um excesso de cortisol, ele reduz esse potencial lipolítico da noradrenalina e aumenta, consequentemente, a deposição de gordura, entenderam? Principalmente na região visceral, aí começa a fazer aquela barriga. Tanto que o cortisol, ele é o nosso esteroide, ele é nosso corticoide natural, né? Que tem uma função anti-inflamatória, se liberado em concentrações normais, e tem a função aí de produzir energia para a gente despertar de manhã, para a gente ter energia para seguir o nosso dia. Como você está forçando com o estresse crônico, o excesso de cortisol vai provocar uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que é a mesma síndrome provocada pelos corticoides. Como que ela se desencadeia? Agora eu vou falar os sintomas para vocês verem se podem estar com alguma alteração do cortisol. Você começa a ganhar massa gorda, né, gordura, principalmente em região de abdômen, face, rosto e essa parte de trás aqui, tá? O famoso cupim, né, pessoal? Nessa região aqui. Então começa a acumular gordura. Existe a perda de massa magra, então você começa a perder musculatura. O homem aparece muito, né? Aquele homem que tem bastante barriga e tem as pernas finas, assim. Você olha pra ele, ele não tem musculatura, ganhou massa gorda, literalmente, né? Mulher também faz a síndrome, mas o homem acho que é mais característico. Você tem perda de libido, que o cortisol, o precursor do cortisol, a parte de bioquímica, é o mesmo precursor do DEA, o que seria o precursor dos hormônios sexuais. Então, como o teu corpo está consumindo muito, está precisando de muito cortisol, ele está sintetizando muito cortisol, você acaba pegando essas substâncias para construir cortisol e acaba faltando substâncias para construir testosterona, por exemplo, e hormônios sexuais. Então você começa a apresentar uma queda na testosterona, uma baixa libido, e aí essa queda na testosterona já gera um monte de outros problemas para você, dores nas pernas, perda de massa magra. A testosterona é um protetor cardiovascular, protege o coração do infarto, tá? Então não é o nosso objetivo aqui destrinchar o eixo, né? Tô só apresentando para vocês, mas veja que você já pode começar a reconhecer se você teve alguma alteração no cortisol.
Eu tenho pessoas que chegaram no consultório com o cortisol já em 70, a gente sabe que tem os valores limites ali, é 20 e pouquinho, ou seja, estava com o cortisol extremamente alterado, e outras que já estavam com o cortisol baixo, né? Porque o nosso corpo ele vai fazer assim, ele vai manter por um tempo muito alto e depois vai começar a cair esse cortisol, e aí vem a fadiga, vem um cansaço extremo. Tá? Quando você faz a queda do cortisol, é muito ruim. A gente tem que evitar isso, né? É bom a gente pegar as pessoas ali que ainda estão no processo de subir o cortisol para que a gente possa regular isso e evitar a queda, né? Então, como que eu investigo o cortisol? Através de exame de sangue ou exame salivar. Você pode fazer também análise de hormônios sexuais, como eu falei, testosterona, SDEA, né, que é o precursor, para você analisar todo o eixo, ok? Se você é profissional da saúde. E aí você vai chegar à conclusão se teu paciente ou se você mesmo está tendo problemas nesse eixo. Caso a gente tenha problemas com cortisol, seria interessante utilizar alguma dessas substâncias aqui. Vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, vou destacar aqui a rhodiola rósea para começar, né? Modula o cortisol, tem um efeito antifadiga. Quando eu falo a palavra modular, pessoal, para vocês entenderem, ela não vai nem estimular a síntese e nem inibir. Ele vai, se tiver baixo, ele vai tentar aumentar a produção. Se tiver muito alto, ele vai tentar diminuir. Isso é modular, ok? Então ele modula o cortisol, tem esse efeito antifadiga, aumenta a performance mental, particularmente a capacidade de concentração. Lembra que o nosso paciente que tinha baixa dopamina também tinha capacidade de concentração alterada? Né? Talvez então associar uma rhodiola também, ou colocar o huperzine que está aqui, que impede a quebra da acetilcolina e aumenta a quantidade de neurotransmissores de raciocínio, de concentração, que é a acetilcolina. Panax ginseng modula o cortisol também. Tem um efeito, além disso, termogênico. Olha que legal para associar, né? Você já modula o cortisol e você já também promove o efeito de queima de gordura. Melhora o sistema imunológico. Um detalhe, essas pessoas que têm cortisol alterado têm bagunça no sistema imunológico, ok? Então são as pessoas que têm reinfecções, são as pessoas que têm candidíase de repetição, amidalites, várias infecções urinárias num ano, num período, fazem herpes. Isso já é um indicativo que o sistema imunológico está alterado. Vai juntando aqui essas informações, né, que eu falei. Sistema imunológico ruim, fazendo a síndrome de Cushing, né, seria interessante modular o cortisol. Teacrine é uma outra substância encontrada de forma abundante na fruta chamada cupuaçu. Dopaminérgico e adenocinérgico, ou seja, estimula as vias principais e modula os neurotransmissores, aumentando energia sem causar irritabilidade. Olha que legal isso, né? Porque existem algumas substâncias que para aumentar a energia acabam te deixando mais estressado também, né? E permite que atletas de competição e indivíduos ativos melhorem o seu desempenho físico e mental. Então pode ser prescrito para atletas também, né? Que sofrem, querendo ou não, um estresse constante aí. E também a gente pode prescrever uma mistura aqui de plantas que são antioxidantes. E aí a gente tem aqui a imblica, o asparagos, que é do aspargo, né? E, enfim, pensar nessa questão antioxidante, porque de acordo, né, com o nosso raciocínio anterior, a gente já viu que a gente pode ter uma dificuldade na ligação, né, desses neurotransmissores com o seu receptor devido ao estresse oxidativo. Uma coisa que eu falo para vocês não esquecerem, a gente vai ter que fazer prescrição de antioxidantes e também de substâncias anti-inflamatórias, porque a célula adiposa ela é produtora de substâncias pró-inflamatórias, tá? Mais para frente aqui a gente vai falar disso. Já falamos dos neurotransmissores e já falamos dos hormônios, falta falar da insulina ainda e da tireoide.